Nos últimos dias, se tem falado muito sobre o procedimento de implosão que acabou resultando na morte de várias pessoas dentro do Ocean Gate, né? O submarino que foi visitado o Titanic. Mas você sabe realmente o que é esse efeito da implosão? O que ocorreu nesse caso, podemos observar que foi a diferença de pressão. O que é a diferença de pressão? É quando eu tenho um objeto ou um lugar no qual a pressão dele pode ser maior ou menor que a pressão do ambiente. Nós podemos utilizar essa informação da seguinte maneira. Tomamos como exemplo uma panela de pressão. A panela de pressão, devido ao calor, a água contida dentro dela, ou o líquido, com certeza vai evaporar. Ou seja, ele vai competir com o espaço líquido. Então, o espaço gasoso e o espaço líquido vão competir. E segundo a lei da física, dois corpos não podem se utilizar do mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Devido a essa competição de espaço, gerará uma pressão ainda maior. E é o que acontece muitas vezes com a panela de pressão, que é esquecida ao fogo. O que acontece? A pressão interna aumenta, fica totalmente diferente da pressão externa, que é a pressão do ambiente. Então, quando você esquece a panela de pressão no fogo, a pressão interna tende a sair para o externo, ou seja, ocorre uma explosão. Essa explosão é justamente o movimento de saída da maior pressão para a menor pressão. Então, o que aconteceu com o Ocean Gate foi justamente o contrário. Nós sabemos que a água, à medida que o objeto vai se distanciando da borda do mar, devido à distância, né, a temperatura fica bem mais fria e, em compensação, a pressão fica ainda mais forte. Ou seja, a pressão externa fica maior do que a pressão interna dentro do submarino. Se aqui nós vimos que a pressão interna era maior e ocorreu uma explosão que foi de dentro para fora, no caso do Ocean Gate aconteceu a chamada implosão, que no caso seria o movimento da maior pressão para a menor pressão, ou seja, de fora do submarino para dentro. Ou seja, o submarino comprimiu. Totalmente diferente da explosão. A explosão acontece de dentro para fora, implosão de fora para dentro, como se estivesse amassando uma lata. Nesse momento estamos escutando a compressão do submarino à medida que ele está afundando. Esse som nada mais é do que o metal retorcido do submarino, a qual está se comprimindo cada vez que ele vai afundando.